Boa tarde, pessoal. Como eu havia combinado com vocês de explicar sobre os múltiplos e submúltiplos das medidas de comprimento, né? Nós temos aqui o metro, que é a unidade fundamental das medidas de comprimento, e aqui à nossa direita nós temos os submúltiplos do metro. O que seria submúltiplos? Seria as unidades menores que o metro, tá certo? Então, aqui eu tenho o metro, tenho aqui o decímetro, que equivale a um metro dividido em 10 pedacinhos iguais. Aqui eu tenho o centímetro, que é o metro dividido em 100 pedacinhos iguais. E aqui eu tenho o milímetro, que é o metro dividido em 1000 pedacinhos iguais, tá bom? Aqui à minha esquerda, eu tenho o decâmetro, que equivale a 10 vezes o metro. Digamos que em um decâmetro eu tenho 10 metros. Aqui no hectômetro, em um hectômetro, eu tenho equivalente a 100 metros. E o quilômetro, que é uma das unidades de medidas que nós mais conhecemos, né? Que é geralmente usado para medir distâncias, de localidades, enfim. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, para vocês relembrarem, as unidades de medidas que nós mais utilizamos ou que mais ouvimos falar é o quilômetro, que é igual a 1000 metros, o metro, que é a unidade fundamental, e o milímetro e o centímetro, tá? Então, na questão da transformação de unidade, quando você está em uma unidade maior e quer transformar em uma unidade menor, você tem que multiplicar a quantidade de casas que ele está pulando, multiplicando por 10, tá? Observe que aqui em cima eu estou multiplicando do quilômetro para o hectômetro, eu multiplico uma vez por 10. Do hectômetro para o decâmetro, eu multiplico mais uma vez por 10. Se eu quero transportar do quilômetro para o metro, você vai começar a contar, não conta do quilômetro, que é onde você está, você vai começar a contar da casa seguinte. Então, vamos lá, vamos pular. Uma casa, duas casas, três casas. Então, você vai multiplicar 3 vezes por 10, tá bom? No caso, digamos que eu tenho aqui, deixa eu passar mais para cima aqui, digamos que eu tenho aqui 4 quilômetros e quero que vocês transformem em metro. Então, vocês vão contar aqui, ó, voltando, eu estou em quilômetro. De quilômetro para metro, eu vou pular uma casa, duas casas, três casas. Então, eu vou multiplicar uma vez por 10, depois por 10 de novo, depois por 10 de novo, tá? Quando a gente multiplica um número por 10, a gente acrescenta um zero na direita do número, tá bom? Ou, teoricamente, nós poderíamos multiplicar diretamente por 1000. Se eu estou multiplicando uma vez por 10, se eu vou pular uma casa, eu multiplico apenas por 10. Se eu vou pular duas casas, eu multiplico por 100. Se eu pular três casas, eu multiplico por 1000. Então, direciona de forma mais rápida e imediata ao resultado. Então, vamos lá. Você vai repetir o número principal que eu dei e você vai multiplicar por 1000. Uma casa, duas casas, três casas. Repete o 4. Quando você multiplica por 1000, você acrescenta 3 zeros à direita do número. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Isso quer dizer que 4 quilômetros é igual a 4.000 metros. Se você for transformar, deixa eu dar outro exemplo aqui. Digamos que você tem aqui 53 hectômetros e eu quero que você transforme o hectômetro em decâmetro. Se você vai transformar de unidade maior para outra imediatamente menor, você vai transportar daqui para aqui, de hectômetro para decâmetro, é a unidade ao lado do hectômetro. Eu vou pular apenas uma casa para a direita. Observe aqui que na setinha, quando eu estou transportando da esquerda para a direita, uma casa só, eu vou multiplicar por 10. Você, então, vai repetir o número padrão, que foi o 53 hectômetros. Se eu vou transportar para uma casa para a minha direita, eu vou acrescentar apenas um zero, que equivale à multiplicação por 10. Repetir o número padrão,
acrescenta um zero. Isso quer dizer que 53 hectômetro é igual a 530 decâmetro, tá bom? Nesse caso aqui, vamos lá transportar uma unidade menor, de unidade menor para uma maior, tá? Eu vou aqui de um submúltiplo do metro para uma unidade superior a ele. Então, digamos que eu dê para vocês aqui 34 milímetros. E quero que vocês transformem, vamos lá, pular duas casas, em decímetro. De milímetro, voltando, de milímetro para decímetro, vocês vão voltar, ó, já vamos usar aqui a divisão, tá bom? Então, se eu pular uma casa, você divide por 10. Se você pular duas casas, você vai dividir duas vezes por 10. Ou, para facilitar, você vai dividir por 10 se for uma casa, dividir por 100 se for duas casas, dividir por 1000 se for três casas. Nesse caso aqui, eu estou em milímetro e quero que vocês transportem para decímetro. Então, eu vou dividir por 10 por 100, tá bom? Quando a gente divide um número, a gente transporta a vírgula do número inteiro, porque eu tenho uma vírgula que está oculta aqui, tá? Esse número é o número inteiro, todo número inteiro, no final dele, tem uma vírgula que está oculta. Vocês vão aprender isso quando nós formos trabalhar sobre número decimal, tá? Então, o que é que você faz? Você vai repetir o número padrão que eu lhe dei, que foi o 34, tá? E você vai transportar essa vírgula que está oculta aqui. Quando você divide por 10, você transporta a vírgula uma casa para a esquerda. Quando você divide por 100, você transporta a vírgula duas casas para a esquerda. Quando você divide por 1000, transporta a vírgula 3 casas para a esquerda. Isso quando você está transformando a unidade inferior em uma superior, tá? Ou seja, uma unidade menor para uma maior. Voltando aqui, a vírgula está aqui, né? Oculta, tá lembrado? Então, vocês vão apontar aqui com lápis para não se perder e vão pular duas casas para a esquerda. Então, vamos lá. Uma casa, duas casas. Quando você pular as duas casas, essa vírgula vai ficar aqui, ó. Só que eu não posso deixar ela sozinha. Eu costumo dizer que vírgula sozinha, ela fica pedindo uma companhia, tá? Então, você vai e doa uma companhia para ela. Você coloca o número 0 aqui, tá bom? Então, quando eu transportei de milímetro para decímetro, 34 milímetros vai ser igual a 0,34 decímetro, tá bom? Vou dar só mais um exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui 798 decímetro e quero que vocês transformem em metro. De decímetro para metro, voltando aqui na tabela, de decímetro para metro, vocês vão pular uma casa para a esquerda. Por quê? Eu estou transformando a unidade menor em uma maior, tá? O decímetro, ele é menor que o metro. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos repetir o número padrão que eu dei para vocês, que foi o 7, o 9 e o 8. Eu tenho 798 decímetro e quero que transforme em metro. Então, lembrados que eu falei que todo número inteiro existe uma vírgula que está oculta no final dele? Então, vamos lá. Se ela está aqui, eu vou pular de decímetro para metro, uma casa para a esquerda. Quando a gente pula uma casa, a gente divide por 10. Voltando aqui, eu estou aqui, ó, no final dele, vou pular uma casa para a minha esquerda, tá bom? A vírgula está aqui e ela vem para cá. Então, quando eu transformei 798 decímetro em metro, eu fiquei com 79 metros,8 decímetro, tá bom? Transformei aqui no metro. Então, é mais ou menos isso aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre transformação das unidades de medidas de metro. Até mais!